Olá, eu sou a doutora Silvia Ramuti e hoje eu venho conversar com vocês sobre o sabor dos alimentos. Bom, eu resolvi falar sobre esse tema porque, querendo ou não, a gente sabe que na grande maioria das vezes a gente acaba comendo não porque a gente está com fome, mas sim porque a gente quer, que a gente tem esse desejo. E o sabor é primordial para isso. Bom, quando a gente pensa na questão da definição do sabor, ele nada mais é aí que uma combinação de gosto, paladar e cheiro. E às vezes ele também pode estar associado a outras sensações que desencadeiam aí uma sensação de prazer. Então, como que funciona isso, né? Então, a gente tem aí no caso o olfato, e aí de acordo com o cheiro que aquele alimento tem, ele tem pequenas moléculas voláteis que eles acabam tendo receptores na nossa mucosa. E essa mucosa manda esse sinal para o nosso cérebro, que responde dando uma informação de um certo sabor, tá? Além disso, quando a gente tem esse estímulo, isso já faz com que a nossa boca se prepare para tal. Então a gente vai ter um estímulo dessas glândulas salivares a eliminarem saliva, porque assim a gente vai iniciar o primeiro passo da digestão e, por consequência, vai diminuir esse alimento em moléculas menores para eles começarem a ser também acionados nos nossos receptores, nas nossas papilas gustativas na língua, tá? Na língua, a gente tem, então, 5 principais sabores. Então, a gente tem o salgado, que é ativado aí pelo sódio. A gente tem o doce, que é ativado pela frutose, que a gente tem principalmente em frutas, e a sacarose, que a gente tem nos açúcares. Mas também tem alguns adoçantes que podem ser ativados. A gente também tem o amargo, que é no caso do café, do chá verde e também do chocolate amargo. E a gente tem o azedo, né? O azedo é devido à presença de íons de hidrogênio, que é o que a gente tem no vinagre. E, por fim, a gente tem o umami. Tá? O umami nada mais é que a presença do ácido glutamínico, que a gente tem em alguns alimentos, como o shoyu, também como o queijo parmesão. Nos nossos antepassados, essa questão do sabor e do paladar, desse gosto, era importante como mecanismo de defesa, porque eles sabiam que nos alimentos mais doces, por exemplo, o mel, isso faria com que ele ingerisse um alimento que é mais rico energeticamente e, por consequência, ele ia ter uma maior reserva. O mecanismo funcionava de outra forma na questão dos amargos, porque às vezes aquele alimento ele poderia não estar tão fresco ou já está em processo de decomposição, tá? Então apodrecendo. Ou ele poderia ter na sua composição um veneno, isso era uma forma de sinalizar. Tá? Por que é tão importante a gente compreender, né, esse mecanismo de como que ele é feito, né? Além disso, de a gente saber o porquê que às vezes a gente tem um estímulo doce e às vezes a gente tem um estímulo salgado. Isso é interessante quando a gente está fazendo uma reeducação alimentar, tá? Ou quando a gente está fazendo algum processo de dieta. Porque se eu estou à procura de um paladar mais adocicado ou algo que é mais salgado, eu consigo achar aí um substituto adequado de acordo com o padrão alimentar que eu me encontro no momento. Lembrando que, como eu expliquei para vocês, essa questão do sabor não é só essas questões de paladar. Então, a gente tem a questão do tato, que é importante, e algumas outras sensações. Então, vamos dizer assim, se eu mastigo um chiclete, que na composição ele tem mentol, a sensação que eu tenho é de refrescância. E por que isso acontece? A gente não tem um receptor para mentol, né? Na verdade, o mentol ele acaba acionando aí um receptor que a gente tem térmico, de frio, e por consequência gera essa refrescância. Quando a gente pensa em algum alimento mais picante, mais apimentado, o mecanismo é similar. Então, a gente acaba aí acionando os receptores térmicos, só que dessa vez de calor. E também junto a gente pode acabar associando aí os receptores de dor. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até uma próxima. Tchau, tchau.